Nesse dia da independência, nós vamos ler sobre cidadania, mas não esta que comemora hoje. Nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o verso 11 e o verso 12, nos fala da nossa cidadania, é superior à do Brasil. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por pertencermos ao teu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos parte de uma nação santa, de um sacerdócio real, e nós fomos adquiridos pelo sangue de Cristo. E é por meio dele, através dele, que nós podemos ter acesso à tua presença. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós temos uma viva esperança dada pelo Senhor a nós, porque o Senhor nos regenerou, e é por isso que nós estamos aqui, para o adorar, para o bendizer. Quebranta os nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que nós possamos caminhar conforme a tua vontade nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que os orientais, eles são muito cuidadosos em relação à sua identidade, à sua história. Mesmo quando eles moram em outros países, eles mantêm as suas práticas, os seus costumes, as suas tradições. E isso é algo um pouco diferente, aliás, bem diferente da nossa prática como brasileiro. O brasileiro, quando vai morar nos Estados Unidos, alguns já começam a achar que são americanos. Ou vão para a Europa, já começam a achar que são europeus. E ele esquece a sua identidade. Mas o oriental não, ele continua mantendo a sua identidade, ele tem amor à sua história. E no caso, um exemplo que eu posso dar bem claro disso são os japoneses. No Brasil nós temos mais de 2 milhões de japoneses, descendentes de japoneses vivendo no Brasil. Não há outro país que tenha mais japoneses ou descendentes do que no Brasil. E eles vieram para cá em 1908. Em 1908, eles vieram para trabalhar nas lavouras de café. E desde então, não deixaram de vir para o Brasil. E eles têm muitos descendentes aqui. Por exemplo, lá em São Paulo, tem o bairro da Liberdade, que é um bairro japonês, onde eles mantêm ali as lojas, os restaurantes, os locais ali, com todas as características do Japão. É como se fosse um Japão no Brasil. E eles dão bastante valor a isso, e eles promovem isso constantemente nas suas famílias. E uma pergunta que poderíamos fazer é como que eles conseguem manter as tradições, os costumes, a sua identidade de origem, mesmo vivendo em outros países e às vezes por gerações, como ocorre aqui em nosso país. Uma das razões é que esses descendentes japoneses, eles aprendem com seus pais desde cedo a disciplina, o respeito aos mais velhos, a simplicidade, a honra, as tradições, os costumes. Isso é passado pelos pais aos filhos e eles cultivam isso. Uma outra razão que poderíamos citar é o próprio idioma japonês. Embora grande maioria dos descendentes japoneses não sabem falar fluentemente o japonês,
mas eles têm o contato com a língua através das festividades, através das músicas, algumas expressões usadas em casa, igual os italianos fizeram com os seus netos, ensinando uma expressão ou outra. Então, eles têm um contato com a língua e com os simbolismos que a língua traz. E um outro exemplo, o outro método seria a culinária japonesa, que nós tanto, eu acho que grande parte gosta de algumas coisas que os japoneses fazem, e nós temos aí nos shoppings, e eles têm essa prática entre eles. E poderíamos citar outras razões, eu quis apenas exemplificar alguns propósitos, algumas razões, alguns métodos que eles utilizam para manter esta identidade japonesa, mesmo vivendo em um país estranho. Quando olhamos para esta carta, nós vemos Pedro falando algo semelhante. Ele está falando aqui para crentes, que ele chama de peregrinos e forasteiros nesta terra, que não pertencem aqui, mas que devem manter a sua identidade, devem manter a sua forma de viver diferente dos outros. Eles não podem perder essa característica, não podem se envolver ao ponto de esquecerem quem eles são. E aí então Pedro vai mostrar a esses irmãos que estavam sendo perseguidos neste mundo, pelo Estado romano, que eles deveriam ter coragem para enfrentar as aflições, coragem em tempos de aflições, que tem sido o tema geral que eu tenho colocado nessa série de mensagens. E aí Pedro, entre várias coisas, ele vai mostrar a esses irmãos a sua real identidade, como que entender quem eles são em Cristo deveria levá-los à vida de santidade, a uma vida de exemplo diante dos ímpios e entendimento do seu papel nesse tempo aqui que eles peregrinavam. Com base nisso, nós vamos ver aí no verso 11, a primeira parte do texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois até aqui. Essa é a primeira parte do texto e é a que eu vou expor hoje. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Quando nós olhamos aqui o apóstolo Pedro falando no verso 11, exortando esses irmãos como peregrinos e forasteiros a abster-se das paixões carnais, nós temos que entender que agora nesta carta, Pedro parte para a questão prática. Ele, até aqui no capítulo 2, verso 10, ele vinha mais falando sobre questões doutrinárias, aquilo que deve estar na mente do crente, do peregrino, do forasteiro, do cidadão do reino dos céus. Ele vem mostrando o que nós devemos crer. Esse é um método básico das cartas do Novo Testamento, tanto escritas por Paulo, como também escrita pelo apóstolo Pedro. Primeiro fala o que nós devemos crer, o que devemos entender, as doutrinas, as verdades. Por quê? Porque primeiro nós precisamos entender o plano redentor de Deus, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, conhecer o seu projeto, o seu plano, os seus decretos para nós, para que então, a partir daí, possamos viver de forma correta. Não há como você viver de forma correta se você não conhece as verdades centrais do Evangelho. E o apóstolo Pedro faz isso na primeira parte da carta. Ele fala na primeira parte que nós somos eleitos de Deus, ele fala que nós temos uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus. Ele fala que nós devemos aguardar, no capítulo 1, uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, ou seja, essa deve ser a nossa esperança. Ele fala que a nossa fé em Cristo, devemos entender que ele é prometido desde o Antigo Testamento, e que os profetas falaram sobre Jesus, indagaram sobre Jesus, inquiriram sobre Jesus. Ele mostra que os anjos, eles observam ao longo da história como o plano redentor de Deus tem se desenvolvido, eles ficam investigando e maravilhados com isso. Imagine o susto dos anjos quando viram que Paulo era o eleito. O maior perseguidor da igreja, Deus transformando ele. Os anjos ficam observando todas essas coisas. E deve ter ficado surpreso quando eu fui alcançado e quando você também foi. Vai alcançar esse mesmo, Senhor?
Os anjos observam ao longo da história como Deus vai salvando e montando e organizando o seu povo. Pedro fala sobre como nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo e como Cristo é a pedra principal desse edifício ao qual nós pertencemos. E ele termina essa parte anterior aí, no capítulo 2, verso 9 a 10, dizendo que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não éramos povo e agora somos o povo de Deus. Que coisa boa ouvir todas essas coisas, não é? Mas agora Pedro fala assim, não é só ouvir não, tem que praticar. Que bom saber que eu sou povo eleito. Que coisa boa, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É tão emocionante dizer isso, tão maravilhoso. E de fato é. Mas Pedro diz, não adianta dizer isso se você não vive de acordo com isso. Se você não demonstra realmente isso no dia a dia. E aí então esta parte, o verso 11 começa agora as exortações. Se você achou que até aqui a carta estava exortando muito você, aguarde o que vem pela frente. Há muito mais para frente de exortações agora duras e também consoladoras para nós como crentes. E aí ele começa esse verso 11 dizendo, amados. A maneira como ele se dirige a esses crentes aqui é um modo bem pastoral. Mas Pedro não fala amados porque ele era politicamente correto, porque ele queria, como alguns pastores ficam chamando de amado, mas às vezes não ama nada. É só para falar da boca para fora, para ser agradável aos membros, ô meu amado. Não estou dizendo que quem fala isso é hipócrita, mas às vezes é. Mas Pedro aqui faz de forma sincera, de forma realmente verdadeira. Ele não está falando para ter o agrado dos irmãos e aprovarem ele como apóstolo. Ele está dizendo aqui, amados, ele está dizendo, amados do Pai. Vocês são amados do Pai, assim como ele também era. E Pedro entendia muito bem o que significava afirmar isso dentro das suas argumentações. E ele não fala isso toda hora, não, no texto. Nessa carta, ele só vai falar no capítulo 4, verso 12. Você olha na sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 12, ele fala, amados, de novo, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Capítulo 4, verso 12. Ele fala novamente para lembrar e falar para os irmãos sobre as lutas que eles teriam que passar. Então, a fala de Pedro como amados aqui é uma fala pastoral, realmente, e entendendo que aqueles irmãos eram alvos do amor. Eles eram odiados pelo mundo, eles eram odiados pelo Império Romano, eles eram odiados por Nero, mas eles eram amados do Pai. Eles eram amados do Senhor Jesus. Eles eram amados do Espírito Santo. Eles eram amados do Deus triuno. E é por isso que eles pertenciam ao povo de Deus. É isso que Pedro está mostrando. Agora, quando Pedro fala isso, se você depois olhar, depois você olha, quiser meditar, você lê a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, interessantíssimo eu achei, porque na segunda carta, só no capítulo 3, ele vai usar 4 vezes a expressão amados. Só no capítulo 3. Por que ele faz isso lá? Porque o capítulo 3 da segunda carta é o capítulo que ele fala da vinda de Jesus. E ele está mostrando que ele não está demorando como alguns acham. E ele voltará. E vocês devem crescer na graça e no conhecimento. Ele está incentivando os irmãos. Continuem firmes, continuem perseverantes. Ele vai voltar, meus amados. E ele fala isso muito no capítulo 3 da segunda carta. Mas qual a importância, pastor Márcio, de falar amados aqui no texto com o nosso texto? Primeiro que está no texto. Se está no texto, não é essa importância. A não ser que você não acredite que cada expressão da Bíblia é inspirada. Então, se cada expressão é inspirada, cada uma delas tem um propósito. Então, quando nós olhamos aqui para amados,
ele fala a esses amados do Pai, ele diz o que a eles? Rogo-vos, ou exorto-vos, é a expressão usada aí. Essa expressão exorto-vos aí, esse verbo, ele tem o sentido de incentivar, de confortar, de rogar. Pode ser qualquer um desses, ou mais de um desses significados aqui. Por exemplo, exorto-vos, usado às vezes para conforto. Isso era usado na antiguidade, essa mesma expressão que ele usa, era usada para pessoas que estavam passando por momentos de enfermidade, de profunda angústia. Então ia alguém lá e dava uma palavra de conforto. É a mesma expressão aqui usada por Pedro. Agora, o sentido em que ele utiliza que não é exatamente esta, embora ela tenha aspectos de conforto. Aliás, toda a carta é um conforto. Porque Pedro está falando o tempo todo que são comprados pelo precioso sangue de Cristo, ele tem mostrado isso, mas esse conforto, ele é um conforto baseado na verdadeira esperança. E é interessante, usando nesse sentido, é que Pedro, na carta, ele não dá falsas esperanças. Ele não diz assim, meus irmãos, vai passar a luta, vai passar as aflições, tudo vai melhorar, podem ficar tranquilos. Não, ele diz, vai piorar. Você já sabe com quem eu aprendi, né? É com ele e com Paulo. Vai piorar. Não adianta iludir, vai piorar. As lutas virão e não adianta criar falsa esperança. Agora, os falsos pregadores, desde a época dos apóstolos e até hoje, eles pregam o quê? Falsa esperança. Vai melhorar. Hoje, o que eles falam para você? Decreta. Não aceite isso. Coloque Deus na parede. Fala para Deus humilhar o seu patrão, para humilhar o colega de trabalho, para humilhar o da escola, e você não pode passar por isso. Só que aí, essa falsa pregação não te prepara para a vida real. É igual o pai ou a mãe que mima o filho demais ou a filha e não deixa passar por nenhuma frustração. O que vai acontecer? Quando eles estiverem adultos, não tem papai e mamãe mais. E eles serão frustrados. E eles vão sofrer. E eles vão dar chilique. Não tem adulto dar chilique? Vai dar chilique por quê? Porque a vida toda foram protegidos. Não foram preparados como alguns pais fazem. Alguns pais corretamente fazem. Ensinam a verdade, corrige, disciplina. Fala a verdade para o filho, para a filha, para preparar para a vida. E aí o filho, quando amadurece, o que faz? Lembra do pai e da mãe que preparou ele. Meu pai e a minha mãe tinham razão. A vida é dura. Mas aquele que não foi preparado vai dizer, meu pai e minha mãe me iludiram. Porque agora eu estou desprotegido e a vida é cruel. Um verdadeiro pregador não mima membro da igreja. Mas prepara para a vida e incentiva. O que Pedro está fazendo? Preparando para a vida e incentivando. Quando ele fala exortar aqui, exorto-vos tem o aspecto mais coerente com o texto, não é tanto do conforto, como eu disse, eu só usei a carta toda. Mas nesse momento aqui, o sentido de rogo-vos é de incentivo, é de animar. Então Pedro está animando aqueles irmãos. Vamos, irmãos, para frente. Vamos continuar batalhando pela fé, usando Judas aqui. Continuem encorajados. Não desanimem. Ele é alguém que está à frente, um líder de verdade, sempre anima o seu povo a caminhar com Cristo. E se põe sempre à frente nesse propósito. E Pedro era um líder. Pedro era um presbítero, como ele diz no capítulo 5, eu presbítero com vós. Ele era um pastor de igreja. Ele é alguém que realmente amava o povo de Deus. Jesus perguntou para Pedro, não foi? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe que eu te amo. E que Jesus falou para ele? Pastoreia a minha igreja. Pedro pastoreava a igreja porque ele amava o pastor da igreja, que é Cristo.
E aqui ele está incentivando esses irmãos, está exortando-os para que eles possam trilhar assim essa expressão exorto-vos. Ela aparece na sua Bíblia aí, uma outra tradução possivelmente, no capítulo 5, verso 1, ele fala rogo, é a mesma expressão, rogo aos presbíteros. Eu não vou ler todo o texto, mas o capítulo 5, verso 1, a expressão rogo aí é usada por Pedro, é a mesma usada aqui no verso, exorto-vos aqui. Depois ele fala no capítulo 5, verso 5, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos. Aqui ele roga aos jovens. É a mesma expressão, exorto-vos e rogo-vos é a mesma tradução, é a mesma coisa, é a mesma palavra usada por Pedro. O que eu quero explicar para você? Esse exorto-vos aqui no capítulo 2, verso 11, é pastoral. Amados, rogo-vos, exorto-vos, incentivo vocês como, agora vamos entender, rogo-vos a vocês como peregrinos e forasteiros. Está fazendo sentido? Rogo a vocês, meus amados, amados do Pai, como peregrinos e forasteiros que sois. Ele não está dizendo assim, vocês serão, talvez vocês sejam, vocês são peregrinos e forasteiros. E eu estou rogando a peregrinos e forasteiros aqui. Mas o que é isso? O que é peregrino e forasteiro? Não é a mesma coisa? Peregrino e forasteiro, é a mesma coisa, mas não é. Elas são sinônimas, mas elas têm aspectos diferentes e se complementam. Peregrinos é a primeira expressão usada por Pedro aí. Peregrino é um estrangeiro. Ah, tudo bem, eu sei disso. Você pode dizer agora. Mas o peregrino aqui é um estrangeiro que reside em outro local, em outro país, temporariamente. Ele não vai lá para morar o resto da vida lá. Ele reside temporariamente em outro país. Ele quer voltar para a casa dele. Ele quer voltar para a pátria dele. Mas ele está residindo temporariamente em outra nação, em outro país. O peregrino aí é um estrangeiro residente temporariamente em outro país, que desfruta dos direitos, que não desfruta, melhor dizendo, que não desfruta dos direitos daquele país. Ele é estrangeiro lá, ele é estranho lá. E ele não tem os mesmos direitos que um cidadão daquele país. Vou usar aqui, que é o comum, o brasileiro ir para os Estados Unidos, e vai para lá. Ele não é cidadão americano. Ele não tem os direitos do cidadão americano. Ele tem alguns direitos, mas ele não tem o mesmo. Ele é um cidadão brasileiro. Se ele vai morar na Inglaterra, ele não tem a cidadania do inglês. Ele vai ter a cidadania dele como brasileiro. Ele está lá residindo lá temporariamente. E ele tem lá alguns direitos, mas não tem os mesmos direitos daquele país, ou um cidadão daquele. Então, um peregrino aqui é alguém que mora em outro país, que reside temporariamente e que está longe da sua terra, e ele é alguém que está em outro país e não tem comunhão com os outros daquele país. Pela sua língua diferente, pelos seus costumes diferentes, pelos seus hábitos diferentes, ele acaba não tendo, ele é excluído pelos outros daquele país. Essa é a ideia de peregrino. O que Pedro está dizendo para esses irmãos? Vocês não são daqui. Vocês estão temporariamente aqui. E vocês têm outros costumes, outras práticas, outra língua, outra maneira de viver. E eles não aceitam vocês. O Império Romano não aceita vocês, é por isso que eles perseguem. É por isso que eles odeiam. É por isso que eles estão afligindo vocês. É por isso que eles querem matar vocês. É por isso que eles fazem todas essas coisas. Vocês têm que entender, meus amados irmãos, vocês pertencem a uma outra nação.
Vocês pertencem a um povo exclusivo de Deus. Está vendo a prática agora o que ele falou antes? Vocês pertencem a um sacerdócio real. Vocês pertencem a um povo que pertence somente a Deus. Vocês não devem se sentir inferiorizados. Vocês não devem se sentir abaixo deles. Vocês pertencem a uma outra nação, muito e infinitamente superior ao Império Romano. Dizer naquela época, para alguém, um crente daquela época, dizer para eles que o Império Romano iria acabar um dia, era ser louco. Aí cadê o Império Romano, irmãos? Só tem ruínas em Roma. Cadê o Império Romano com a sua glória? E onde está a igreja? Aqui? Na cidade de Limeira? No estado de São Paulo? No Brasil? Na América do Sul? Na América do Norte? Na Europa? Na África? Na Ásia? Na Oceania? Em todas as partes do mundo? Só vai crescendo, só vai aumentando, só vai crescendo o reino dele cada vez mais. Então Pedro diz, vocês precisam entender isso, vocês são peregrinos. Ele diz, e forasteiros? Eu coloquei assim, o forasteiro é um mochileiro. Sabe aquele jovem mochileiro que vai de uma nação para outra? Eu me lembro que eu estava, quando eu fui à África a primeira vez, me perdi lá em Joanesburgo, na África do Sul, no aeroporto, quase perdi o avião de volta para São Paulo, eu desesperado, porque não sei falar o inglês, principalmente o inglês daqueles africanos lá da África do Sul, que é pior do que Estados Unidos e Europa, qualquer lugar do mundo. E aí, quando eu encontrei uma menina brasileira, mochileira, eu quase chorei de alegria. Você é brasileira e mochileira, então sabe andar no mundo inteiro. E aí ela me ajudou bastante. Nós somos mochileiros aqui. A mochila está pronta para ir embora. A mala está pronta para ir embora. É pouco tempo. Forasteiro aqui é a ideia de um exilado. Nós estamos exilados desse mundo. Aqui é a Babilônia, irmãos. Aqui não é a Nova Jerusalém. Aqui não é a nossa terra definitiva. Aqui é passageiro. E Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês são estranhos para esse mundo. Vocês estão residindo aqui temporariamente. Vocês são estrangeiros aqui. E vocês são mochileiros. Vocês estão com a mochila nas costas. Então, desfrute de algumas coisas dessa viagem de vocês, dessa residência temporária. Tem momentos de alegria, tem momentos que desfrutamos de coisas, tem coisas boas aqui pela graça de Deus. Mas Pedro está dizendo, não se apaixone por aqui. Não pense que a sua vida toda é aqui. Não idolatre o que você conseguiu aqui. Não ache que porque você está vivendo um momento feliz, profissional, no casamento, na família, na escola, não sei mais aonde, não seja tão imaturo de pensar que isso vai continuar assim. Não vai. Não há possibilidade disso. Desfruta, curta bastante, aproveite a fase boa, mas se prepara para a fase ruim. Depois vem fase boa, depois vem ruim. E às vezes só vem ruim, às vezes vem umas fases melhor num tempo, mas o que você não pode é se encantar com esse mundo. Entenda o seguinte, sabe por que Deus não permite só fase boa para nós aqui? Além do fato de que o mundo é amaldiçoado, está em queda, aconteceu a queda, o pecado, é porque se ele fizesse isso, você ia querer sair daqui? Você ia querer ser mochileiro? Você ia querer ser peregrino e forasteiro? Não. Para quê? Quando eu tiro férias e vou para um lugar bom, eu falo, para que morrer, né? Tão gostoso, não é? Eu sempre falo isso, para que morrer? Está tão gostoso.
tão maravilhoso, ou para a praia, ou para a água quente de Caldas Novas, quando eu vou para Goiânia, passo lá, vejo a igreja, vou na piscina quente, e aí eu falo, para que morrer? Eu brinco com isso. Mas a vida não é férias, a vida não é praia, a vida não é água quente, o tempo todo. A vida é deserto. Deserto é a escola do Espírito Santo. Deserto é onde ele mostra o quanto dependemos dele. O quanto carecemos do Senhor. E Pedro está falando isso. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso em Filipenses 3, verso 20 e 21. Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele vai transformar esse corpo de humilhação, de mochileiro, em corpo de glória. E a nossa pátria está nos céus, Paulo diz. Você já observou que no passado, não tão distante assim, 20, 30 anos atrás, 40, os cânticos que a igreja cantavam falavam muito do céu, falavam muito da vinda de Cristo, quase todos falavam disso. Tem um cântico dos Vencedores por Cristo, bem curtinho, a gente canta de vez em quando, que fala: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Que coisa linda, não é? Tantos outros cânticos que falam a mesma coisa, antigos. Mas hoje, como é que é? É assim, ó, não vou falar o cantor nem a música, nem para te incentivar, você já conhece. Fala assim, ó: não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. A música assim é hoje, assim, na igreja evangélica. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Depois diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou já o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Até arrepio de ler essa letra. Qual o problema dessa letra? O homem é o centro dela. Você é o centro dela. O foco aqui não é a eternidade. É onde? Aqui. Você não é mochileiro nela. Você não é peregrino nela. Você não é forasteiro nessa música. Depois você sabe que música é, que eu tenho certeza que já ouviu essa música. Se não está ouvindo, espero que não. Mas eu desafio você a achar o nome Cristo nessa letra. Não tem Cristo na letra. Sabe por que não tem Cristo na letra? Porque quando tem Cristo na letra, esvazia o homem, humilha o homem e exalta ele. Não tem Cristo na letra. Já pensou agora? Não tem Cristo na letra. Não tem qualquer menção à santificação e não tem qualquer ensino de glorificar a Deus. E as pessoas acham que isso honra a Deus. Não honra, só massageia o seu ego. Só mima você para a vida, mas quando o calo apertar, essa música não vai resolver o seu problema. Essa música não vai consolar você. Essa música não vai te orientar. Você pode gritar, você pode cantar, você pode chorar, você pode dizer que é ouro de Ofir, o que você quiser falar, não vai resolver nada. Porque o que vai resolver é o Evangelho. É você entender: não, está difícil. Está difícil, Senhor. Mas eu sei que eu sou peregrino e forasteiro aqui.
Eu sei que essas lutas estão me moldando à imagem do teu filho. E se ele passou por isso, eu também devo passar. E eu sei que as lutas aqui, elas são temporárias, como a minha vida aqui também é. E o que me aguarda é a eternidade, é a glória com o Senhor. Nesta carta, Pedro fala da nossa preciosidade, ele fala no sentido de que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. E alguém poderia dizer, está vendo aí, pastor, é ouro de Ofir. Mas nesse mesmo texto que ele fala, no capítulo 2, verso 18, que ele fala que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, ele diz assim, fostes resgatados o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vocês foram comprados com precioso sangue para serem santos, para obedecerem, para amarem uns aos outros, para desejarem a palavra do Senhor. Leia o resto. Pedro não fala assim, se o império romano te fizer cair, Deus vai te levantar. Se Nero te odeia, você lembra que você é um ouro de Ofir. Não. Ele diz, se o império te matar, entenda que você tem uma viva esperança. E nada pode tirar isso de você. Porque Deus te deu isso. E você pertence a um povo dele. Irmãos, estou caminhando para o fim. Todos nós somos peregrinos e forasteiros. Em terra estranha. E aí, se você não leu até hoje, você não pode morrer sem ler esse livro que eu vou falar. A gente fala de um livro importante, brinca assim. Você não tem o direito de morrer antes de ler. O Peregrino, de John Bunyan. Você tem a obrigação, diante de Deus, de ler esse livro. Porque esse livro de John Bunyan é maravilhoso demais. E John Bunyan faz uma alegoria sobre um cristão no sonho. Ele tem um sonho e ele vê um cristão que sai da cidade da destruição. E ele vai em direção ao Monte Sião. E ele tem que passar pela porta estreita e pegar o caminho estreito para chegar lá. E ele passa por muitos lugares. Ele passa pelo pântano da desconfiança. Ele passa pela porta estreita, castelo de dúvida, vale da humilhação, feira da vaidade. E aí, John Bunyan é muito usado por Deus para escrever esse livro. Aliás, esse livro, você, ao ler, ao chegar ao final dele, você vai entender aquela música do Estênio Márcios, O Sonho. Ele baseou no livro do Peregrino. E aí, então, quando nós olhamos esta ideia de peregrino nesse caminho estreito, cheio de seduções, como o livro coloca, nós entendemos que nós somos peregrinos, e não só nós, mas todos os crentes do Antigo Testamento. Jacó, por exemplo, quando ele foi para o Egito, lá em Gênesis 47, diz que quando o faraó perguntou para ele, qual é a sua idade? Sabe qual foi a resposta de Jacó? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Os anos das minhas peregrinações. Qual é a sua idade? Não fala para mim, alguns eu sei. Você vai falar assim, a minha idade é tanto. Mas a minha idade são os anos das minhas peregrinações aqui. E quantos anos Deus vai dar a você serão anos de peregrinação aqui. Por quê? Porque você é mochileiro aqui. Lá em Hebreus diz que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles também entendiam que a vida deles aqui era uma peregrinação, e eles aguardavam a cidade fundada por Deus que desceria do céu. O que tudo isso tem a nos ensinar, irmãos? A pergunta é, quem é você? A sua resposta à luz desta mensagem deveria ser, eu sou um peregrino e forasteiro aqui, nesta terra. E eu estou ansiando para voltar para casa.
Eu estou com a mochila já pronta. A mala já está pronta para quando ele me chamar para casa. Você tem que entender que os ímpios odeiam você por causa de Cristo. Mas a pergunta é se os ímpios identificam você como cristão, como peregrino. Lembra dos japoneses que eu falei no início? Como é que você identifica o japonês? Ah, pastor, é fácil, é pelos olhos. O olhinho puxado, mas pode ser um coreano, pode ser um chinês, está confundindo com o japonês, eu não sei a diferença. Mas não é isso só. É pela maneira de viver. Pelos costumes e práticas, se identifica um descendente japonês, pelo que ele aprendeu. E o cristão, como é que ele é identificado no dia a dia? Pela sua maneira de viver. Pela sua maneira de falar. A sua maneira de se posicionar. A sua maneira de relacionar com as pessoas. Nós temos que entender que a nossa vida aqui ela é temporária. Nós somos exilados e residentes aqui temporariamente, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Você tem que entender que a maior parte das pregações não te preparam para enfrentar esse mundo. Elas mimam você. Mas você tem ouvido pregações que te preparam para esse mundo. Como Pedro aqui está ensinando. Você não terá sustos, porque você está avisado de que você aqui é peregrino e forasteiro. O que nós temos de promessa na Bíblia é que a nossa peregrinação, ela é pastoreada por Cristo, seja nos vales ou nos montes. E eu quero terminar fazendo uma citação aqui. Me permita, não fique com pressa de jantar, espera um pouquinho. Aguarda aí, você suporta. Eu quero terminar fazendo uma citação aqui, eu tenho que ler para você rapidinho, 1 minuto. No final do livro do Peregrino, quando o cristão chega no Monte Sião, ele com um personagem chamado Esperança, e eles são recebidos com alegria pelos anjos. Olha que coisa linda, eu só vou ler. E aí é dito o seguinte, quando eles perguntam ali, o cristão e o Esperança pergunta para o anjo, o que nós vamos fazer aqui no lugar santo? E aí a resposta aqui que eu vou ler é do anjo dizendo para ele e para o Esperança, o que ele faria em lugar santo? Deverão receber consolo de toda a sua lida e desfrutar a alegria em troca da sua tristeza. Colherão o que semearam, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimentos em favor do rei em seu caminho. Naquele lugar, vocês deverão usar coroas de ouro e gozar da perpétua visão do santo, pois o contemplarão como ele é. Lá também vocês servirão continuamente com louvor, aclamações e ações de graça àquele que desejaram servir no mundo, embora com muita dificuldade, por causa da enfermidade da carne. Lá, seus olhos se deleitarão em ver, e seus ouvidos em ouvir a voz agradável do Todo-Poderoso, e receberão com alegria todos aqueles que após vocês chegaram ao santo lugar. Que Deus nos ajude a chegar no santo lugar. Amém.